Bom dia a todos. Pois, jovem, porque neste país para ser jovem cineasta e jovem agricultor é até aos 40. Quer dizer, agora é quase todas as áreas, não é? Quase todas as áreas estamos a ser jovens até um bocadinho mais tarde. Eu tenho a estar estragado, mas só tenho 35 anos. E na verdade, sou produtor de cinema e sou realizador nas horas vagas, ainda que tenha começado por ser realizador e depois é que me tenha tornado produtor de cinema, mas no fundo aquilo que faço todos os dias de manhã e noite é produzir filmes, e muitos filmes, na verdade. Nos últimos anos produzimos mais de 100 filmes, por isso é uma coisa fora do normal, e por isso é que há reflexo físico do mesmo. São poucas horas de sono e muita pancada, e muito pouco dinheiro também, que é uma característica que devemos conhecer todos mais ou menos da realidade portuguesa. E o cinema tem um problema acrescido ao ser uma arte coletiva e que tem custos elevados. Fazer cinema num país pobrezinho como o nosso é sempre de resistência, seja com mais ou menos apoio, será sempre de resistência sem qualquer dúvida. Pois não sei bem o que te diga. Se calhar sugeri por começares a contar um bocado a história Este filme? Sim. Como é que foi? Este filme é um filme de resistência, é um filme baseado na desobediência civil do Henri Thoreau, e por isso claramente é um filme, não sei se vocês foram ao cinema ver o filme, se não foram, eu ponho-me a pé, vamos já embora, mas correu bem, quer em Portugal, quer fora, não é assim, a primeira longa-metragem que eu fiz que teve algum impacto internacional e que cá, em termos de público, correu razoavelmente bem para aquilo que é a proposta, correu bastante bem até. Curiosamente o filme até nos cinemas foi distribuído pela Luz ao Mundo, que para mim foi uma realidade cómica no mínimo, mas eles quiseram distribuir o filme é um filme difícil, não é difícil, quer dizer, para mim é quase um filme comercial, ou quase um filme de ação, só que não há ação nenhuma, e é o que é. Mas eu tentei pelo menos fazer um filme de ação, só que a minha ação é um bocadinho mais parada. Mas é um filme que partiu dessa premissa na verdade era um filme que eu queria fazer queria pegar no Desobediência Civil de alguma maneira, porque é uma obra que eu acho que é uma obra fundamental, e queria pegar nisso de alguma maneira e na cultura, mas descolando-a da cultura americana e colando à cultura portuguesa, se quisermos, não é? E na altura em que acabei o filme, ou seja, o projeto é de 2008, e acabei o filme, quer dizer, o filme só estreou internacional e cá também em 2012, mas o filme foi apresentado em 2011, ainda por acabar, em época de eleições legislativas, porque eu achei que a apresentação do filme devia ser antecipada, porque assim eu pelo menos tinha o direito de insultar uma série de pessoas, e foi o que aconteceu, porque obviamente passa a haver uma cobertura mediática que permite que eu dê entrevistas e insulte pessoas de forma com alguma legitimidade, pelo menos, ou seja, concedem-me essa legitimidade, que é normal, e o timing era aquele, não é? Ou seja, no fundo eu tinha pensado uma coisa que era apresentar o filme numa versão cine-concerto, dado que a afluência do público ao cinema português é uma miséria. Eu achei que se criasse uma lógica diferente da apresentação do filme, pelo menos uns iriam ao engano e sairiam de lá altamente revoltados e insultar-me, mas pelo menos conseguiria que algumas pessoas fossem e que fossem tocadas pelo filme, fossem ao engano, mas que saíssem tocadas pelo filme. E esses cineconcertos acabaram por
por funcionar muito bem. Nós fizemos em que era o Tiger Man e a Rita Red Shoes a tocarem a banda sonora ao vivo do filme enquanto o filme estava a passar. E isso funcionou muito bem, ou seja, tivemos, em Portugal fizemos 12 cineconcertos, fizemos 3 fora do país, e esses 15 cineconcertos estiveram sempre esgotados. E foi uma forma interessante de fazer chegar o cinema ao público por um lado e por outro de pagar aos compositores e músicos que nos paguei um centavo, porque não havia dinheiro, obviamente, e assim, de uma certa forma foi-se compensando. E isso foi interessante, em termos de a forma de chegar a mais pessoas, no fundo. Mas, então, tipo a história do... Como é que... A história não sei, porque o filme sem argumento, a maior parte das vezes. Não é a história do argumento, é a história de fazer o filme. Tipo, desde que tu pensaste que o querias fazer, até eu conseguir fazer, tipo, essas dificuldades, é um bocado... No fundo é uma... Não, quer dizer... Que fazes, é tudo só voluntários? Ou... Não, são profissionais de cinema, atores profissionais, a maioria até atores conhecidos, e técnicos profissionais de cinema. É uma micro-equipa, ou seja, é um filme que para ser feito sem argumento é fácil, mas sem orçamento é que é difícil. Mas é feito com uma contenção radical, não é? Ou seja, passamos a fazer o filme com 1/20 do orçamento do filme. Quando eu decidi fazer o filme, eu reúno a equipe e as decisões são feitas de forma democrática, dizer, ok, temos dinheiro para fazer uma curta, eu recebi um apoio para fazer uma curta e eu disse, ok, mas eu não vou fazer curta nenhuma porque não consigo fazer a curta que queria fazer. E como não tínhamos dinheiro suficiente para fazer o filme em versão curta, então decidi fazer uma longa. E a lógica é simples, que é, se não dá para fazeres o filme que queres, então para isso não faz sentido, então partes para uma coisa maior e fazes uma longa como podes. E correu bem. Como é que é esse milagre da curta transformar-se em longa? Isso é que é... Mas tipo, implica muito voluntarismo, não? Sim, implica que as pessoas que estão a trabalhar, quer dizer, as pessoas são todas pagas, não é? Sim. Mas são pagas, menos eu, mas são pagas... imagina, tínhamos uma semana de rodagem prevista para fazer um filme e as pessoas aceitaram trabalhar pelo salário de uma semana a trabalhar 3, por exemplo, não é? E depois também há uma coisa lógica em termos de produção, que é muito mais fácil de convenceres, sei lá, nós fizemos isto em 2 regiões específicas, porque é um filme que segue a transumância do gado serrano, é um filme de época, é um western. Há cavalos e ovelhas e tiros e roupa de época, isto é tudo impensável, é tudo uma javardice, não é? Mais difícil de produzir, é impossível, não é? Tens milhares de quilómetros com cavalos atrás, que é uma ideia suicida, obviamente, mas no fundo a questão era, a partir do momento em que é uma longa, tu consegues também que, neste caso foi filmado na zona do Fundão e no Alto Alentejo, em Castelo de Vido. Ou seja, foi fácil que ambas as câmaras municipais apoiassem de alguma maneira, em termos logísticos, em termos de alimentação, em termos de cedência de coisa, não é? Porque a partir do momento em que já não é uma curta e é uma longa, é um filme que vai passar no cinema, vai passar na televisão, vai ter história internacional, vai ter não sei o quê, e as pessoas já consegues que pelo menos o interesse exista. No fundo tem a ver, eu para te ser sincero, o orçamento era tão pouco que eu nem conseguia aceitar a equipa de Borla, porque não há como lhes pagar transporte, alimentação, ou seja, havia uma série de pessoas que se voluntariaram para trabalhar no filme, mas que eu nem sequer as podia levar, ou seja, isto pode parecer completamente louco que te estou a contar, mas no fundo é ao contrário, o dinheiro é tão pouco que só dá para fazer uma coisa maior. São teorias de produção difíceis de vos explicar, mas no fundo é um milagre da multiplicação. Eu nem sei dizer quantas longas metragens já produzi com dinheiro de curtas, não? Ou sem dinheiro nenhum até, não? E filmadas em vários países. Isto é... Depois eu entrei por nós a seguir. E isso, quer dizer, sentes que o dinheiro tem um compromisso na qualidade ou não? Tem sempre. Eu acho que o segredo nestas coisas é tirar partido das dificuldades que tens, não é? Ou seja, no fundo é dizer, ok, eu tenho isto,
E com isto faço o quê? Não é? E tirar o melhor partido disso, não é? Ou seja, estamos a ver um frame de uma cena em que estamos no meio do Alentejo e é uma propriedade privada que eu não pedi autorização para entrar, não? E meti não sei quantos atores lá para dentro e corto estradas e faço o que tiver que fazer. E às vezes aparece a polícia e a gente conversa civilizadamente e tudo se resolve, não é? Ou seja, no fundo é uma forma um bocadinho mais punk de fazer aquilo que temos para fazer. Agora, se isso compromete, às vezes compromete, mas no fundo era um sítio tão bonito e eu queria filmar aqui, não é? Por isso não há muito, às vezes isso tem complicações, obviamente. Mas nunca é ao contrário, nunca é uma mais-valia? Só... Eu acho que é sempre uma mais-valia. Eu acho que tirar proveito das dificuldades que temos é sempre uma mais-valia. Quer dizer, a mim obriga-me a pensar criativamente. Por isso é que quando eu digo, eu prefiro, quer dizer, o filme de forma um bocadinho mais livre. Eu, enquanto produtor, seria incapaz de trabalhar comigo enquanto realizador. Se eu fosse outra pessoa, não? Se não fosse esta esquizofrenia de realizador e produtor. Porque, no fundo, isto é impossível, não é? de prever. Ou seja, e como é impossível de prever, só consigo fazer isto ao contrário, não é? Na minha luta esquizofrénica entre o realizador e o produtor perde sempre. Quando sou produtor não posso perder, não é? Como tal, tenho que gerir as coisas de outra maneira. Mas no fundo tem a ver com ir para como diz um senhor de quem eu gosto bastante, de nome Edgar Pera, quando vou fazer um filme, vou como quem vai para um exame, ou seja, estudo bastante antes de ir, mas depois não levo copianços, ou seja, depois vou livre fazer aquilo que me apetece. É um bocado isso, não? Ou seja, no fundo, voltando atrás à tua pergunta anterior, como é que eu preparo este filme? Preparo este filme pensando na sua premissa fundamental, pensando o que é a sua base conceptual, ideológica inclusivamente, historicamente li todos os forais da alteração, desde Afonso Henriques até 1940, da alteração da legislação da pastorícia em Portugal, ou seja, pode não interessar a ponta de um corno, mas era importante, não é? E depois li isso tudo, compilei tudo, depois fui fazer um filme de forma absolutamente livre, e isso não está nada no filme, não é? Estava era aqui para eu poder fazer isso de forma livre. E no fundo é uma forma de ir construindo narrativas, mas isso também tem a ver com a minha forma de filmar, porque na verdade eu penso um filme visualmente e a parte narrativa é aquilo que me interessa menos, ou seja, plasticamente um filme é aquilo que me interessa fazer, é um filme em que parte de um pressuposto plástico, muitas vezes da própria arquitetura, muitas vezes do espaço, e depois se há alguma historinha para contar a alguém, fixe, se não há, o meu objetivo não é entreter ninguém, não quero fazer ninguém perder o seu tempo. A plasticidade tem uma narrativa em si, não é? Sim, claro. E és obrigado a seguir uma lógica, não é? A partir de um certo momento. Não é? Sei lá. Mas o teu filme não dava para ver do fim para o princípio. Não sei. Acho que nem do princípio para o fim. Não, pá, como é que é? Sei lá. Não sei responder a isso. Mas no fundo, não é? Ou seja, quanto mais filmes faço, mais livre me sinto, e isso é que é importante, acho eu. Livre? Para fazer o que me apetece, não é? E para me divertir o mais possível e para pegar numa série de amigos e ir curtir. E que a malta se divirta também é fundamental. A maior parte dos atores, por exemplo, isso é uma coisa que às vezes é difícil entender, pessoas mais velhas, atores com 60 anos e com carreiras imensas na sua vida, decidem entrar num filme meu e não fazem a mínima ideia do que é que vão fazer. Pá, isso é muito divertido, tu percebes que as pessoas alinham e que que nunca ninguém levanta questões. Sei lá, o meu último filme tem uma série de atores estrangeiros, mesmo esses não faziam puta ideia do que ia acontecer. Isso é divertido, percebes? Ou seja, as pessoas predispõem-se a ir e estamos a meio de uma cena e com 3 atores conhecidos e alguns com idade para ser meus avós, e de repente as pessoas começaram a perceber já a meio da cena qual era a relação entre os personagens, porque eu não lhes disse sequer. Ou seja, e o filme sou eu, faço filmes narrativos ainda assim, alguns. Percebes? Ou seja, de repente há uma cumplicidade que tu vais criando que é muito mais importante do que um método tradicional de trabalho, é uma coisa diferente, é uma coisa de cumplicidade que parte primeiro da estética, na minha opinião,
e que depois vai ao encontro dos caminhos normais. Quer dizer, este filme tem uma historinha, que é a parte menos importante e menos interessante da coisa, mas pelo menos é uma primeira camada onde uma série de pessoas que vão ao cinema para serem entretidas, pelo menos podem considerar que foram mal entretidas, mas foram, pronto, é uma camada ténue, que é uma camada narrativa, mas que é que menos me interessa. Era a da desobediência civil, era do rolo, não? Não, isso é a camada a seguir, que já é um bocadinho mais exigente e já é um bocadinho mais interessante. Estou contando a falar da história do personagem específico. Sim. Não, e no fundo aqui tem a ver com uma coisa, sei lá, com a própria apropriação da linguagem do cinema. Isto é um western, no filme que estou a acabar agora é um filme noir, sei lá, o Corrente é um filme claramente da corrente soviética, anos 30, isso tem a ver com a própria apropriação de uma linguagem, que é uma linguagem mais ou menos dominada pelo público, mas que tu podes brincar com isso mesmo, ou seja, podes estar muito menos preocupado em tentar, os estereótipos já existem, ou os desconstróis ou não desconstróis, mas isso é uma coisa muito mais livre, muito mais freestyle, muito mais... Não é? Ou seja, no fundo, cavalos, armas de época, isso é que era a parte mais clichê da coisa, não é? Pá, depois a partir daí é curtido. E por acaso, há um bocado estavas a falar do trabalho dos atores e de usar o facto de eles não saberem quase como uma vantagem, não é? Mas isso também não... Quer dizer, não cria tensões que tu depois de alguma maneira tentes aproveitar, tipo esta... Sim, muitas vezes sim. Como é que isso se gera? E até colocar atores em tensão, só lhes faz bem. E deixá-los desconfortáveis só lhes faz bem também. É uma coisa que normalmente não estão habituados, no cinema principalmente, mas isso é, eu acho que é fundamental no processo. Depende das cenas, depende de uma série de coisas, não é? Mas acho que... Pá, não sei, eu acho que não há fórmulas para isto, não é? Os meus filmes não são nem sequer parecidos uns com os outros, ou se calhar agora quanto mais filmes faço, se calhar começa a surgir mais semelhanças, que é uma coisa que também faz algum sentido, mas os filmes são sempre coisas em que eu estou a experimentar uma coisa nova, pelo menos, não é? Mas esse é o meu objetivo, é experimentando coisas novas. Quer dizer, esse videozinho que eu trouxe hoje para vos mostrar, temos um problema que é temos pouco som, por isso não sei se vamos passar o vídeo, mas podemos experimentar. Quer dizer, no fundo é uma encomenda, é um filme encomenda que me foi feito, e a única premissa era o arquiteto Fernando Távora. Eu que não apetecia fazer filmes para arquitetos, perdoem-me porque há várias pessoas cá dentro que são arquitetos, mas eu no fundo não tinha o mínimo interesse em fazer um filme sobre o Fernando Távora, contando a vida do Távora, contando que não me interessava nada. Então fiz 2 filmes, que era para que a coisa não fosse fácil. Então decidi fazer um filme baseado no diário de viagem do Távora, um filme que se chama 1960, que já estreou e que estreia comercialmente agora em maio, e que é um filme em Super 8, filmado à volta do mundo inteiro, e é um diário, é estilo um home movie em Super 8 em delírio, pelo mundo fora, e depois com algumas passagens do diário do Távora. E depois decidi fazer um filme formal, uma ficção, esse filme no ar, e filmá-lo só em decors do Távora, ou em decors em construção, ou em composição. E então é um filme altamente plástico, né, em que a arquitetura existe fisicamente, mas é um filme com uma narrativa policial clássica dos anos 50. Filmado a preto e branco, uma coisa clássica. Gajos vestidos à Bogart, femme fatales, miúdas espampanantes e lindíssimas, pronto. E pego num zilhão de clichês e faço um filme. Pá, e está tudo bem, estou super contente com o resultado. Acabará lá para o fim do ano, mas... Ou seja, não tenho uma fórmula, não é? Ou seja, vou tentando acima de tudo, é tão difícil de filmar. Pá, quando eu estiver a fazer, pelo menos tenho que começar a divertir, senão isto não faz sentido nenhum. Podemos intervir? Com certeza. Uma questão. Estavas a falar desse processo que é mais ou menos improvisado, em particular neste filme do Estrada Palha, não é? Ficaste satisfeito com o resultado? Sim, fiquei bastante satisfeito com o resultado. Improvisação tem a ver mais com... Ou seja, como quando eu parto para fazer um filme, no caso do Estrada de Palha, havia uma coisa clara para mim, que eram os decors. Eu sabia exatamente onde é que ia filmar. Ou seja, durante muitos meses visitei os sítios, ainda que eles fossem muito longe, mas visitei várias vezes os sítios.
se eu sei como é que vou filmar e o que é que lá vou filmar. Não sei exatamente qual é a escala, nem qual é a lente que vou usar, nem como é que eu vou fazer, porque isso é aquilo que eu tenho que decidir no momento em que vou filmar. Eu não faço storyboards, nem consigo conceber o universo com storyboards. Porque não é? Porque se tu intervens neste momento, não é? A escala será outra, a câmera vai estar noutro sítio, e por isso não quero pensar que alguém do lado direito do quadro vai intervir e eu vou ter que responder e vou fazer um campo contra campo, porque isso é uma linguagem que não me interessa, não é? Ou seja, por isso esse espaço, tenho que deixar esse espaço para quando estou a decidir o que é que vou fazer. Mas no fundo sei um zilhão de coisas que vou fazer, não é? Ou seja, eu tenho alguns preciosismos e algumas coisas. As armas usadas no filme foram de algum grau de exigência. Isto pode parecer uma palermice, mas para mim era tão fundamental que o personagem principal tivesse um cult peacemaker como em todos os westerns do universo. Pá, e agora encontrar um cult peacemaker de 1850 em Portugal não foi fácil. Num filme sem orçamento então. Ou seja, percebes? Mas de repente há este nível de importância que as coisas têm na minha visão sobre o filme, não é? E não faço planos pormenor de coisas na minha linguagem cinematográfica, ou seja, não filmo pormenores, por isso estamos a falar de adereços de filmes e não de coisas que são absolutamente relevantes em termos de enquadramento. Mas são importantes para mim, não é? Ou seja, e depois há os não sei quantos mil gajos que viram o filme, há pá, 10 que perceberam isso, mas isso tudo bem, isso é um problema. Esses 10 tiveram direito a um bónus, percebes? E há uma série de bónus em todos os filmes, não é? Um gajo faz filmes e tu sabes perfeitamente que nunca toda a gente que vai ver o filme não vai perceber tudo o que tu quiseste dizer, porque isso é impossível, não é? Mas pelo menos, e há pessoas que percebem mais do que eu quis dizer, isso que também é interessante, não é? Às vezes é giro ver a análise de terceiros sobre o teu filme. Às vezes vou falar publicamente e digo, já não preciso dizer nada, porque já nem consigo acompanhar o que a pessoa acabou de dizer sobre apresentar o filme. Assim, está muito mais à frente, por isso já não vou falar, mas há de tudo, não é? Agora, satisfeito fico sempre, mas fico sempre com uma sensação de insatisfação também em todos os filmes que faço. Eu acho que faz parte de qualquer criação e de qualquer criador, não é? E sabes que fazias aquilo no momento em que acabaste de fazer tudo outra vez diferente, não é? Por isso, a solução para isso é fazer mais um filme a seguir. E depois acabas outro e queres fazer outro. E não pensares no que está para trás, não é? Isso não é autodestrutivo, não é? Quando é que decides fazer um... Quando é que sabes qual é o próximo filme? É durante quer dizer, é no filme anterior que estás a preparar o anterior ou é um acaso? Nem sei responder, porque no fundo, quer dizer, no fundo tenho imensos projetos em andamento, por exemplo, não é? Ou seja, está a estrear um filme, estou a acabar outro, estou a fazer mais outro e a começar mais outro a seguir. Eu neste momento tenho 4 filmes, por exemplo, hoje, meus, além de ter 20 e tal em produção, ou seja, não é propriamente uma coisa muito organizada nem muito estruturada, mas vou fazendo consoante o tempo também que vou tendo, porque no fundo o meu tempo enquanto realizador é muito reduzido na minha vida, na minha própria vida, na gestão do meu tempo. O meu tempo como realizador é menor, eu de repente tenho que lutar e bater em muita gente para conseguir ter espaço para eu poder filmar. Ou seja, isto é mais fácil. Deixa-me reformular um bocado a pergunta, que era o que eu quero dizer é, quando é que tu leste Desobediência Civil e pensaste, eu quero fazer um filme disto? Ou é ao contrário, eu quero fazer um filme e vou buscar o Desobediência Civil porque é este o filme que eu quero fazer agora? Ok. Ou seja, neste filme especificamente, na Estrada de Palha, é uma mistura de uma série de coisas que eu queria fazer, na verdade. Ou seja, eu tinha esses livros todos sobre transhumância e sobre essa coisa toda, porque estávamos a produzir um documentário sobre o assunto, uma coisa mais clássica, mais científica, de um não realizador, mas que me mandou essa informação toda. Eu li tudo e achei aquilo interessante enquanto realidade histórica do país, enquanto equiparando à realidade atual do país e por aí fora. A questão da Desobediência Civil vinha de há muito tempo de ser uma obra micro, fundamental na luta dos direitos humanos e fundamental na nossa realidade do último século e meio, mas nunca pensei muito bem como é que aquilo podia entrar no filme. E no filme entrei em intertítulos, não? Ou seja, vai a negro, aparecem frases inteiras do livro, vai a negro outra vez e o filme continua. Isso acontece, são 12 intertítulos, não sei o que, ou seja, como se fossem separadores de capítulos, mas com frases de desobediência civil. E quando pensei em usar a desobediência civil, não pensei em usá-lo assim num filme.
E depois, em misturar isto tudo e de repente decidir, ok, então o que faz sentido é fazer um western. E é fazer um western, não, quer dizer, porque um western é um género, não é? Por um lado, depois tinha a ver com uma realidade histórica do nosso país, de uma época equiparável àquilo que acontecia do outro lado do Atlântico, ser um western, não é? E por isso é a junção de um zilhão de coisas e de uma série de ideias, tudo no mesmo filme. Mas nunca o pensei assim até o materializar assim, não é? Por isso demora tempo a chegar lá. O que eu quero dizer com isto é, o primeiro momento é, tu sabes que vais fazer um filme, e agora a seguir vais ver o que é que anda aí à tua volta que te... Não, ou seja, eu quando parti para fazer este filme especificamente, já tinha isso tudo definido. Isso já estava tudo definido há muito tempo antes, não é? E um processo do género, eu vi isto, tenho que fazer um filme sobre isto. Isso mas já não aconteceu, claro. Uma vez estava a fazer uma reparagem para um filme francês com o Ossang, o FG Ossang, e andávamos aqui em Portugal à procura de sítios para ele filmar e passei na mina da Panasqueira, as minas da Panasqueira, não, lá em cima no Fundão em Covilhã, e ele disse, não, Rodrigo, já há 20 anos atrás já fiz um filme numa mina no Chile, por isso isto não me interessa e tal, e pá, pronto, se não queres fazer um filme aqui faço eu. Pronto, e fiz um filme ali. Bom, aquilo era de tal forma impactante, né? Visualmente aquilo era de tal forma impactante, que é o Corrente, né? Que é um filme, pá, com o qual eu recebi mais de não sei quantos prémios, 10, 12, não sei o que, pelo mundo inteiro. É um filme, pá, e começa assim, não é? Um filme que eu fiz sem qualquer dinheiro, filmei em película, revelamos à mão, colei com fita cola, quer dizer, a preto e branco, cheio de lixo, e o filme parte a partir de uma imagem visual que é um espaço físico. Depois fui atrás da realidade das pessoas daquele sítio, depois percebi que em temporalidade daquele sítio as pessoas que vivem lá hoje podiam ter vivido nos anos 30, porque as máquinas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, os buracos são os mesmos, o guarda-roupa é o mesmo, e as pessoas têm a mesma cara de infelicidade extrema que tinham há 80 anos atrás, há 100 anos atrás. É uma coisa, está parado no tempo, não é? Está ali num vale entre a Covilhã e o Fundão, que é uma coisa fora. Pronto, e decidi fazer ali um filme. E depois o filme é ditado pela própria estética do espaço, primeiro. Segundo, pelas capacidades de produção, ou seja, eu queria fazer um filme, mas queria filmá-lo em película, mas como não tinha dinheiro, então tinha que ser película reversível, a preto e branco, reversível, iria ter que ser revelado à cão e colado à mão e por aí fora. Então a linguagem do próprio filme, o tipo de planos, a escala, de que forma foi feito pensando que a película ia ter lixo, ia ser assim, ia ser assado. Ou seja, depois esteticamente tu vais compondo e depois a própria definição da linguagem vem no fim. E o filme resulta exatamente por causa disso, não é? Porque há uma coerência entre a falta de meios e tudo o resto que depois te dá aquele objeto no final. E com isso não posso ficar triste, não tinha feito aquele filme se tivesse meios. Por isso não tenho que ficar triste, tenho que ficar contente não ter meios. É isso. Nesse caso específico, nem sempre, nesse caso específico. Mas é isto, quer dizer, no fundo é o que é, não é? Então, não é a falta de meios que te pode fazer deixar o cinema. O que é que poderia fazer deixar de filmar? De filmar, pá, só ficar cego, acho eu. Bem, obrigado. Nada, obrigado. Obrigado ao Rodrigo.